Olá, gente, bom dia, tudo bom? Nós estamos aqui na nossa primeira videoaula, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo em meio a essa pandemia, mas os estudos e o conhecimento não pode parar. Com você em pandemia, lá vamos nós. Nas aulas anteriores, presenciais, o que nós vimos? A gente ainda estava tratando dos seres procarióticos, né? Vimos a respeito de bactérias, as suas morfologias, se formam ou não formam colônias, são organismos unicelulares, mas que agora pode ser considerado organismos multicelulares se estiverem em colônia. E agora trataremos de uma outra parte desses organismos procarióticos, porque nós vamos falar a respeito das árqueas. Só refrescando a memória de vocês, embora eu sei que não precise, os 3 domínios da biologia, como que são classificados, né? Nós temos aqui bactéria, depois nós temos as árqueas, que é o nosso tema de estudo, e nós temos aqui a eucária, os organismos eucariontes. Eu vi ali uma mão levantando a mão, é isso mesmo? Uma pessoa levantando a mão? Isso aí, Bia. O que é um organismo eucarionte? É um organismo que tem o que na sua célula? Núcleo delimitado. E aí vocês podem estar se questionando, eu já vi a cara de interrogação ali do Vini. Se os seres eucariontes são aqueles que apresentam núcleo delimitado, logo bactérias e árquea, que são os outros domínios, não vão apresentar. Então a gente já matou a charada desses organismos procariontes. No entanto, eu acho que vocês devam estar se perguntando, professora, qual que é a diferença básica então entre as árqueas e as bactérias? A gente vai responder da seguinte forma: está na química a sua diferença básica da parede celular. Olha só, as árqueas elas apresentam na sua parede celular polissacarídeos. Lembra lá da aula do primeiro ano do ensino médio dos carboidratos? Então, os polissacarídeos são carboidratos. Já as bactérias, elas não apresentam só carboidratos na sua constituição da parede celular. Ela apresenta também o que? Carboidratos mais proteínas. E para isso a gente dá um nome de peptídeo glicano. Lembra? Tudo que é peptídeo vem da parte de proteínas. Então, só recapitulando com vocês, aliás, fica a dica, tá? De perguntinha para a prova. A parede celular das árqueas tem a sua constituição química basicamente em carboidratos e já as bactérias têm a constituição química da parede celular em proteínas mais carboidratos. Aonde que esses organismos unicelulares, as árqueas, habitam? Nos ambientes mais extremos que vocês possam estar imaginando. Elas são classificadas também em 3 formas que a gente vai detalhar mais adiante. Então, em ambientes como alta salinidade, um exemplo do Mar Morto, ambientes com pH extremamente baixo, ou seja, pH ácido, nós vamos encontrar também estes organismos. Além disso, a gente encontra também em águas termais, por exemplo, em torno de 70 a 150 graus Celsius. Existem algumas águas termais que realmente é em região vulcânica, a gente encontra estes belos e maravilhosos indivíduos, né? As classificações das árqueas se dá de 3 formas. A primeira, halófitas, ou seja, o que significa? Significa que essas árqueas ou estes organismos habitam em locais com alta salinidade, ou seja, o exemplo aqui do Mar Morto, né, que particularmente acho muito bonito. E aqui a gente tem o exemplo, né, de um indivíduo, de uma árquea, ela é bem parecida com isso mesmo, esses cabelinhos, esses cílios, flagelos, tá? Parece até o primo It.
Depois nós temos as árqueas que são chamadas ou denominadas de termoacidófilas. O que é isso? Aqui nós temos a foto, né, que eu acho lindo esses lagos do Yellowstone, no Parque Vulcânico nos Estados Unidos, e aqui ele apresenta duas características que essas árqueas amam. Aliás, essa coloração do lago se dá justamente por esse tipo de organismo que existe ali. Ele apresenta o que? Primeiro, apresenta uma temperatura muito elevada, de 60 a 150 graus Celsius, que eu mencionei para vocês, e o pH é extremamente baixo, é uma água muito ácida, pH 2. Essas árqueas, elas além disso, têm uma característica exclusiva que é oxidam o enxofre para obter energia, tá? Para obter a fonte de alimentação. Então, em locais com grande quantidade de enxofre, dada essa coloração laranja avermelhada, a gente vai encontrar esse tipo de micro-organismo ali. E por fim, nós temos as árqueas que são metanogênicas. O que isso significa? As árqueas metanogênicas, como o próprio nome diz, se a gente pegar aqui, ó, metano, elas são árqueas ou organismos extremamente sensíveis ao oxigênio, por isso que nós chamamos que elas são anaeróbia estritas. Lembra que eu já expliquei para você? Quando o azinho vem na frente da palavra, esse sufixo representa negação? Pois é, então anaeróbia significa que não pode haver oxigênio. Qualquer lugar com a mínima presença de oxigênio, esses organismos, eles não sobrevivem. Aonde que eles geralmente são encontrados? No tubo digestório de herbívoros e, pasme, no nosso também, né? Aliás, só uma curiosidade, né? Vocês sabem que o metano é um gás fétido, por isso que as nossas flatulências ou o nosso pum fede, né? Por causa dessas lindas e maravilhosas árqueas que vai fazer a conversão do gás, né? Vai transformar o metano e a gente elimina esse gás por meio das nossas flatulências digestivas ou intestinais. Só recapitulando com vocês e finalizando, né, a parte das árqueas. Eu não lembro se eu comentei, mas as árqueas são organismos pouco estudados dentro da biologia, não se tem muito conhecimento sobre elas. A maior gama dentro dos seres procariontes que é estudado, ainda assim são as bactérias, tá? Então as árqueas habitam em locais extremamente quentes ou com alta salinidade ou com pH baixo, ou seja, ácidos, né, ambientes extremos. Elas podem ser classificadas em halófitas, que é classificado o quê? Que entra na parte de alta salinidade, termoacidófilas, que precisam de ambientes quentes, com água muito quente e ácida, e por fim as metanogênicas, que vivem no tubo digestório dos animais, inclusive do nosso. Agora a gente vai entrar dentro de um outro reino, que é o capítulo 3 do livro de vocês, que são os protistas. O que são? Quem é o reino protista, né? Se a gente pegar o grego da palavra e fazer toda a significância dela, a gente vai ver que protista significa primeiro de todos. Ora, primeiro de todos o quê? Primeiro de todos na escala evolutiva. Dentro da evolução, foram os primeiros organismos que começaram a surgir no curso da vida, no curso do planeta. Aqui nós temos tanto um protozoário, essa foto aqui, quanto algas. E aí sempre surge a questão, e eu já vi a mão do Vini ali levantada, eu sei que ele vai perguntar, professora, o que tem a ver uma alga que pode chegar até 60 metros de comprimento com um protozoário? Aparentemente nada a ver, né? E a gente colocou dentro do mesmo pacote tanto os protozoários quanto as algas, porque eles não têm um ancestral comum. E isso significa que dentro da biologia molecular que ainda está sendo estudado, surgem algumas lacunas que não estão preenchidas. Então, protozoários e algas estão dentro do mesmo reino por isso. Porém, isso é um assunto para a próxima aula, tanto da parte dos protozoários quanto das algas.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do colégio, que a gente vai estar postando as aulas lá para vocês semanalmente. Grande beijo, não percam o foco nos estudos, hein?